Em pleno 2024, com a inteligência artificial dominando as novas formas de pensar negócio, impressão 4D, Big Data, ainda temos cerca de 800 milhões de pessoas em todo o mundo sem acesso à energia elétrica. Só no Brasil são 2 milhões de brasileiros sem luz e mais de 6 milhões não contam com a iluminação pública. Estamos falando do básico, do trivial, que muitas vezes se torna um grande empecilho para que crianças e jovens estudem, adultos trabalhem e até mesmo tenham mais segurança dentro da própria casa ou comunidade onde vivem. E quem diria que um mineiro de Uberaba iria inspirar um filipino a criar um projeto que mudou o cenário de mais de 20 países quando o assunto é luz. Só aqui no Brasil são mais de 25 mil brasileiros beneficiados com o projeto Litro de Luz, não é isso, Tayane Belém? É isso mesmo, Silvia. Super obrigada por esse convite. Vai ser um prazer falar mais para você sobre a nossa organização. Neste ano, para a gente, super especial, que nós completamos 10 anos. Então, vai ser muito especial eu poder compartilhar um pouco mais com vocês aqui sobre o Litro de Luz e o que a gente vem fazendo para iluminar a vida dessas 25 mil pessoas e que venham muito mais pessoas iluminadas também com o nosso trabalho. Eu que fico muito feliz, Tayane, de estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu já acompanho o trabalho aí há um tempo nas redes sociais. Fico encantada com o impacto que vocês causam. E foi muito engraçado, né? Porque eu estive com vocês, encontrei vocês na escada do FIFE, que é um fórum de filantropia que teve aqui em Belo Horizonte. E aí eu sou assim, eu paro, eu já chego elogiando, chamando para gravar aqui no Na Boa comigo, e que bom que deu certo. Eu já conheço o trabalho de vocês e o meu intuito aqui é para que mais pessoas conheçam o Litro de Luz. E é isso, né? Ele surgiu lá nas Filipinas em 2011 com o nome Liter of Light, mas inspirado num projeto do Alfredo Moser, que eu tenho um prazer de sempre falar dele também, não só por ele ser um mineiro como eu, mas que também teve uma grande ideia, que utilizou a garrafa PET para levar, né, a iluminação a quem precisa. E hoje o Litro de Luz já impactou milhares de famílias no Brasil e no mundo. Como que é o projeto? Como é que ele funciona e como que se deu toda essa expansão? A lâmpada de Moser, ela foi, né, a inspiração do movimento é a lâmpada de Moser, e ela foi inventada pelo Alfredo Moser, que esteve em uma nova ação com a gente em maio de 2024. Ele esteve em uma nova ação com a gente, então foi super especial também que ele participou dessa ação no auge dos seus 78 anos. Ele, enfim, estava lá com toda a disposição, então a gente pôde participar, né, de um momento com ele. Então isso foi em 2001. Filipinas, né, o Ilac Dias fundou o movimento Liter of Light em 2011 e aqui no Brasil foi fundado em 2014, né? Então, esse ano, 10 anos, que nós estamos levando soluções solares para comunidades em todo o Brasil, desde comunidades urbanas em São Paulo e Rio de Janeiro, até comunidades ribeirinhas na Amazônia, comunidades no sertão nordestino, aldeias indígenas no Xingu, enfim, é só um pouco do que a gente está fazendo. E todas as soluções que a gente leva para essas comunidades são soluções solares. Então, além de tudo, respeitando também o meio ambiente. Desses 25 mil brasileiros que já foram impactados com cerca de 4 mil soluções. Então, já foram cerca de 4 mil soluções que nós montamos junto com os moradores. Então, até trazendo um pouquinho mais sobre Litro de Luz, o nosso projeto, a estrela não é só a solução. A estrela também é a metodologia que a gente aplica junto às comunidades. Então, a nossa solução ela vai toda desmontada e o morador é que coloca a mão na massa e monta o lampião solar ou o poste solar. São eles que montam. Nós estamos ali para ajudar. A gente tem um manual só com figuras, não tem nenhum texto. E é super importante porque a gente pega culturas diferentes, indígenas que às vezes não sabem falar o português. Então você imagina um manual lá que a gente está acostumado, né? Cheio de letras, palavras. Seria um empecilho para essa relação que a gente precisa criar ali com o morador, essa conexão que a gente precisa criar. Então, qualquer pessoa, né, qualquer morador, para qualquer comunidade que a gente vai, ele consegue montar sem nenhum empecilho. E isso é a grande estrela do nosso trabalho, é o morador, ele engajar, ele montar
E algo muito importante quando a gente fala de qualquer solução tecnológica inovadora é também ele participar da manutenção da solução. Então, esse nosso processo, ele se dá, né, por meio de mãos também voluntárias, que são os nossos embaixadores, que são moradores das comunidades que nós atuamos, que nós formamos e capacitamos para que eles façam a manutenção das nossas soluções. Então, desses 25 mil brasileiros impactados, cerca de 120 são embaixadores do Litro de Luz. São pessoas que estão em constante contato com a gente e são essas pessoas que são a ponte entre comunidade e Litro de Luz Brasil. Já é mais do que provado, né, Tayane, a importância e a diferença que faz quando a gente envolve a comunidade, quando eles participam do processo, né? Eles se sentem pertencentes, eles cuidam mais também daquele benefício que está chegando, né? E parece difícil, mas pelo que você está falando, vocês dão ali todo o caminho e também a estrutura em si também não é tão complicada, né? Pelo que eu entendi, vocês trabalham com garrafa PET, um cano PVC, uma placa solar, bateria e LED. Como que vocês obtêm todo esse material? Vocês já entregam, vocês já chegam com isso? Ou, por exemplo, o caso do cano PVC, que é um material mais simples, as pessoas doam, a comunidade tem que correr atrás, como é que funciona? A única coisa que a gente pede para a comunidade em troca é o engajamento. Nenhum recurso que eles vão precisar, né, colocar no projeto. Realmente, só o que eles precisam fazer para a gente atuar na comunidade é que eles queiram e topem construir junto com a gente. Todo recurso que a gente precisa, né, para comprar bateria, placa solar, LED, cano PVC, enfim, toda a nossa solução, a gente obtém através de incentivos de empresas, patrocínios de empresas. Hoje, grande parte da nossa captação é através de empresas. A gente tem captação pessoa física também, mas hoje eu diria que 80% ainda é com empresas. A gente vem querendo mudar um pouco esse nosso cenário também, para que a gente consiga também realizar ações em localidades cada vez mais remotas. E alguns materiais a gente tem sim parceria, como o do cano PVC. A gente tem uma empresa que faz a doação para a gente. A placa solar, a gente não tem a doação 100% do valor da placa, mas a gente tem um grande desconto com o fornecedor. A bateria também, que são, né, a bateria e a placa solar são os componentes que são mais caros na nossa solução. Mas hoje, né, todo o custo envolvido de logística, equipe, alimentação, hospedagem, é muito custo envolvido. Uma ação agora que a gente vai realizar no Xingu. São 18 aldeias indígenas, que nós vamos realizar uma ação em 7 dias. É muito custo envolvido, não só da solução, mas transporte aéreo, barco, van, alimentação, equipe, enfim, tem muito custo envolvido. Então, hoje o recurso vem através de parceria com empresas. A única coisa que a gente dá de missão para a comunidade é que eles recolham as garrafas PET. Então, quando a gente atua numa comunidade urbana, né, por exemplo, um poste solar, a gente pede, ó, tem aqui uma missão para vocês, que é conseguirem organizar, né, conseguir recolher 30 garrafas PET. Então, a gente, né, tem só essa missão que a gente dá para algumas comunidades, mas, em geral, o que a gente pede ali em troca é esse engajamento e essa predisposição em cuidar das soluções posteriormente. Maravilhoso. E tem a opção tanto poste solar, que vocês chamam, né, como também o lampião solar. Já te pergunto, o que que é cada um? Pelo nome a gente já sabe que um é mais individual, o outro é mais da comunidade. E também, em ambos os casos, tem esse engajamento local ali, né? E como é que vocês sabem o que que vocês vão levar para aquele local? Vocês já vão com as duas opções? Como é que é esse estudo de campo, né? Esse entendimento de qual solução que a gente vai levar, ele se dá muito tempo antes. Aqui no Litro de Luz, nós temos um Banco Nacional de Comunidades. Quem tiver interesse, até em indicar alguma comunidade, que é uma, né, é algo que a gente está sempre de olho, é algo que a gente precisa muito chegar até comunidades que tenham necessidade. No nosso site, litrodeluzbrasil.com, tem como, logo assim que entra, já tem logo ali uma ativação para poder indicar uma comunidade. E a gente tem aqui todas essas comunidades no nosso banco. E aí, é nesse momento que a gente busca recurso para poder iluminar todas essas comunidades que estão aqui. E quando a gente coloca essas comunidades aqui no nosso banco de dados, a gente já sabe qual solução e quantas soluções a gente vai precisar. Normalmente, quando é uma comunidade urbana,
eles vão precisar da iluminação externa, ou seja, nas ruas da comunidade. Por quê? Normalmente dentro de casa, eles já vão ter alguma solução para a iluminação, mesmo que de forma irregular. Então, o que eles têm essa necessidade é da iluminação pública e externa. Então, a gente já sabe ali, né, que a gente vai atuar com poste solar. Quando é uma comunidade, por exemplo, tradicional, como indígena, quilombola, uma comunidade ribeirinha, extrativista, normalmente é um perfil de comunidade que nós atuamos com um lampião solar. Por quê? Por 2 motivos. Motivo 1 é porque normalmente as casas são muito afastadas umas das outras. Ou seja, se a gente fosse utilizar o poste solar que fica fixo no chão, seriam necessários muitos postes. Então, a gente atua com o lampião porque o lampião ele é móvel. Então, o morador segura numa cordinha e consegue iluminar o caminho dele. E por um outro motivo também que a gente atua com lampião em algumas localidades é não só a geografia da comunidade, mas também a necessidade de iluminação interna. Então, o lampião, por ele ser móvel, o morador consegue utilizar dentro da sua casa, né, por ele não ter também o acesso à iluminação dentro de casa, e ele consegue utilizar na parte externa. Então, ele apoia o lampião numa mesa para utilizar dentro de casa, e tem uma corda, a solução, e aí ele segura essa corda e vai caminhar pela comunidade dele, iluminando o caminho. Então, é sempre nesse momento que a comunidade é colocada no nosso banco que a gente já sabe quantas e quais soluções aquela comunidade vai precisar. Sabe que você falando isso, me veio na cabeça que assim, como que eu não sabia disso antes? Vou dividir com você e com quem está nos escutando também, claro, uma experiência que eu tive em 2017, onde eu fui num campo de refugiados sírios no Líbano. E a gente foi justamente para instalar as lâmpadas de Moser, que foi a inspiração, né, do litro de luz, mas a lâmpada de Moser, ela você instala no telhado da casa, né, uma garrafa PET ali com alvejante e o sol bate, e aí é como se fosse uma lâmpada de mais ou menos 60 watts. Maravilhoso. Mas, Tayane, a gente não conseguiu instalar nenhuma lâmpada, porque as pessoas ali naquele campo, elas perderam tudo. Tudo que elas tinham, e ainda têm, é uma tenda. E aí elas falavam pra gente: "Mas vocês vão furar a minha tenda? E vão colocar uma garrafa pendurada?" Elas nunca tinham visto aquilo. "O que que esse bando de brasileiro tá fazendo aqui?" E depois eles vão embora. E vai chover, e vai vir o frio, e se nevar, e se der goteira, qualquer coisa, quem que vai vir aqui arrumar? Quem que vai vir aqui me dar outra tenda que não vão me dar? E eu vou ter que ralar muito para conseguir. Enfim, faltou a gente entender o contexto da comunidade e a gente ver a melhor forma de atuar. A gente foi com a melhor das intenções, mas infelizmente a gente não conseguiu atuar como a gente gostaria. E a gente mostrou e a gente provou a eficiência, mostramos fotos e tudo, mas eu entendo perfeitamente o que que passou na cabeça daquelas pessoas, né. E o lampião, por exemplo, teria exatamente essa função, mas não seria tão invasivo, vamos dizer assim. Então eu te pergunto, como é que é a receptividade dessas pessoas? Você está falando aí que a gente pode cadastrar uma comunidade, mas a pessoa também ela pode, né, apontar ali que ela precisa, e quando parte dela é mais fácil. Mas e quando não? E quando vocês vão nessas comunidades, principalmente essas ribeirinhas, essas mais distantes, isoladas, que elas nunca viram isso antes, como é que é a receptividade das pessoas? O nosso trabalho não é um trabalho imposto. Eu acho muito parecido com o que vocês fizeram, que foi chegar, explicar, entender se fazia sentido. É muito esse trabalho que a gente faz. O que a gente sempre fala é, se a gente chegar lá entregando uma solução, vai funcionar? Talvez funcione ali por um curto prazo. Agora, para eles entenderem a real, né, a utilização da solução, esse trabalho que a gente faz, ele é muito importante. Então, toda comunidade que a gente chega, quando não é a comunidade, por exemplo, que nos procura, e sim, nós chegamos até uma comunidade, que isso acontece muito também. A gente chama de visita de validação. Antes de chegar lá, a gente vai ter feito contato com alguém da comunidade, marcar, né, alinhar ali um momento que a gente vai, e a gente leva a solução. Então, algo muito bacana que o lampião solar nos possibilita é a gente levar e conseguir mostrar para eles o que que é. Então, a gente sempre faz essa visita de validação para entender se realmente a comunidade tem a necessidade, porque já tiveram comunidades que não tinham necessidade e que, né, entraram em contato com a gente. E tá tudo bem, a gente vai lá, explica, né, chega ali num ponto em comum que aquela comunidade não tem necessidade, e aí a gente mostra a solução.
E aí é sempre um momento ali, né? Quando a gente fala por telefone, né, de outras formas ali com alguém, não tem ali a real noção de como que ilumina. E quando a gente chega lá e a gente mostra a solução, o quanto que ela ilumina, o quanto que vai trazer de benefício, né, a gente vê ali aquele brilho nos olhos do morador. Aquele momento ali de, nossa, algo ali que tão simples, garrafa PET, cano PVC, e vai trazer essa luminosidade pra gente. Já aconteceu, né, em uma comunidade que a gente foi, uma comunidade até posterior da nossa ação de iluminação, a gente foi gravar uma matéria, e aí fomos eu e o Rodrigo Eide, que é o presidente, o atual presidente do Litro de Luz. E aí eu e ele, nós fomos com os nossos lampiões, nós fomos lá, né, porque a gente ia voltar à noite dessa gravação. E aí a equipe de filmagem foi com as suas lanternas. E aí quando a gente desceu, era uma comunidade quilombola, no Rio de Janeiro, em Mangaratiba. E aí quando a gente desceu da casa da moradora, que tinha que fazer uma trilha ali de cerca de 30 minutos, a gente desceu totalmente no escuro, nós ligamos os nossos lampiões e eles ligaram as lanternas deles. E aí, o lampião ofuscou completamente. É até engraçado, né? O quanto que aquilo ali foi. Eles foram fazendo, acho que aquele download ali da realidade. Quando a gente conta, às vezes as pessoas elas ficam, ué, mas será que precisa? No Rio de Janeiro tem comunidade que precisa? E aí, quando a gente vai lá, que a gente mostra, que as pessoas veem a luminosidade da solução, é completamente diferente essa percepção. Então, quando a gente vai fazer essa visita de validação, mostra a solução, conta, mostra, né, ali foto, vídeo de outras comunidades, é uma sensação ali muito bacana da comunidade ver esse benefício que vai ser entregue para eles também, e que é nessa visita que a gente entende se eles querem participar desse processo junto com a gente, mas se dá dessa forma. Uma coisa que a gente fala aqui, que eu acho que foi muito aí o que vocês fizeram, é o respeito à comunidade. Lá é o território deles, é a área deles, é a vivência deles. Nós atuamos já em cerca de 200 comunidades em todo o Brasil. Cada comunidade ela vai ser diferente uma da outra. É impossível uma comunidade urbana que a gente atuou ser idêntica a outra comunidade urbana. A gente tem que respeitar a vivência. Quando a gente fala, então, de outras culturas, ribeirinhos, caiçaras, os indígenas, a gente tem que respeitar muito a vivência, a história e o território deles. Então, a gente não pode chegar lá e falar assim, ó, vai ser dessa forma. Então, a gente chega lá e entende com eles se faz sentido, se dessa forma faz sentido para eles. Então, teve uma comunidade, inclusive, indígena, que a gente foi atuar, que teve um falecimento dias antes, né, assim, uma semana e meia antes da ação. Na cultura indígena, eles entram de luto por muito tempo. Em alguns momentos é muito diferente da nossa, que a gente faz o luto, mas a gente não para as nossas atividades. Eles param. Eles respeitam realmente aquela pessoa que faleceu. E aí, como que a gente faz uma ação nesse caso? Não faz. A gente precisa explicar para todo mundo envolvido que a cultura deles é luto e que a gente vai ter que respeitar essa cultura deles. Então, entender, viver, validar a cultura de cada comunidade é ali a etapa mais importante, porque a solução ela já está pensada, mas entender como que ela vai ser aplicada naquela comunidade é que é o grande, né, X da questão. Até para ela dar o resultado que se espera, né, assim, o engajamento que se espera, né, com cuidado ali, com o equipamento que vocês estão instalando, a manutenção e tudo, né. Eu fico encantada escutando você, porque quando a gente pensa na falta de luz, a gente imagina as comunidades distantes, com essas características que você falou agora, né, indígenas, quilombolas, mais isoladas. E aí quando você fala também aqui no Rio de Janeiro, em Mangaratiba, ou também vocês já estiveram na Rocinha, né, ou em São Bernardo do Campo, a gente está falando aí de grandes centros urbanos. Ou seja, essa ainda é uma carência que existe por todo o Brasil, ainda tem muito trabalho a ser feito. Como é que tem sido esse mapeamento, né, de quem precisa, ou também vocês têm essa facilidade de também quem precisa pode ir atrás de vocês. Como é que funciona isso hoje? O que é levado mais em conta? Vocês esperam os pedidos chegarem ou vocês fazem algum tipo de mapeamento também? A gente trabalha das duas formas. E isso é um ponto que a gente sempre fala. Pode não parecer, mas ainda tem comunidades Rio de Janeiro, São Paulo, comunidades em áreas urbanas. Em 2024, no início de maio, nós atuamos em uma comunidade no Grajaú, em São Paulo, que é uma região ali conhecida. Ocupação Anchieta, uma comunidade urbana que
não tem a iluminação. Então, ainda tem muita comunidade que necessita. Nós atuamos de duas formas nessa questão de comunidade. Uma é uma busca ativa, ou seja, nossa equipe, a gente tem uma área aqui no Litro de Luz que ela se chama desenvolvimento social, que é uma área que vai ter todo esse cuidado com as comunidades e com os nossos embaixadores. E eles realizam durante, né, todo o ano, então constantemente, eles estão realizando buscas ativas de comunidade. Então, através de outras ONGs, através de associações, através de indicações, eles estão lá buscando comunidade. E tem a busca também, né? Tem ali aquelas pessoas que vão indicar. Não tem ali, qual vai ser ali, qual é a nossa preferência. Não acontece isso. A nossa preferência é sempre uma comunidade que tenha um maior impacto, que a nossa solução terá um maior impacto. Então, comunidades remotas, comunidades que não tenham nenhum tipo de acesso ou que tenham um acesso muito precário. Então, a gente sempre ali, né, vai sinalizando quais são as comunidades que a gente está querendo iluminar relacionado ao impacto. Infelizmente, já chegou comunidade para a gente que tinham, assim, cerca de 10 famílias, era uma comunidade remota, que perto não tinha nenhuma outra comunidade. E aí é muito difícil a gente conseguir recurso para iluminar uma comunidade que a logística vai ser cara, que só tem ali 10 famílias. É muito complicado a gente conseguir recurso, infelizmente. Então, a gente tem ali, acaba tendo alguns, né, pontos que a gente coloca para conseguir iluminar, que normalmente ali são, em média, 30 postes solares, para que, né, a gente consiga iluminar aquela comunidade e que que todo esse envolvimento, todo esse custo, ele acabe se fazendo sentido com o impacto que a gente está gerando também naquela comunidade. Mas seja ela uma busca ativa ou uma busca passiva, o que a gente quer é conseguir levar um impacto maior para a vida desses brasileiros que não possuem um acesso ou que possuem de forma muito precária. Bom, eu não preciso nem te falar que eu tô aqui me coçando, né, para ser voluntária. Já era muito encantada, agora então eu tô ficando mais encantada ainda. Como que é o trabalho voluntário aí? Eu já sei que tem a parte ali dos bastidores, mas também é possível ir a campo? Por exemplo, você falou aí que o Rodrigo está indo nesse momento para o Xingu fazer esse trabalho, você falou que você já estiveram em outras comunidades. São todos voluntários? Vamos supor, se eu quiser me candidatar, eu quiser acompanhar a instalação numa comunidade aí mais isolada, como é que funciona? É possível? Me dá o caminho das pedras, porque eu acredito que a gente vai se encontrar em breve. Muito bom. Nosso trabalho, ele é construído muito com mãos voluntárias. Hoje, o número de pessoas contratadas, nós temos algumas pessoas contratadas na organização, mas o número de voluntários, ele é muito superior ao número de pessoas contratadas. Hoje nós temos cerca de 160 voluntários em todo o Brasil. Então, não tem nenhuma barreira geográfica. E temos várias áreas aqui dentro. Então, todo esse trabalho prévio, antes de ir para campo, nós temos a área jurídica, área financeira, área de projetos estratégicos, área de gente e gestão, tem área de marketing, parcerias. Tem áreas que são mais específicas, né, aqui da nossa atuação, que é uma área de operações e tecnologia, que é quem cuida da solução e de toda, né, a logística para se fazer chegar até uma comunidade. E tem a área de desenvolvimento social também, que eu comentei que é a área que tem ali mais esse olhar para comunidades do que as outras áreas. Mas o trabalho em campo, todo mundo realiza. Então, eu estou sempre em ação, sendo, né, da área de marketing e parcerias, eu estou sempre em ação. Pessoas do financeiro estão sempre indo também ali para campo. Então, a ida, né, para as nossas ações, para as nossas visitas, né, de validação, por exemplo, todas as áreas podem realizar. Não tem ali uma área que não possa realizar, pelo contrário. Eu, como marketing e como parcerias, para eu falar com mais verdade, com propriedade, eu não posso estar aqui só por trás. Eu preciso ir e experienciar, viver, saber como é lá em campo também. Então, todos os anos a gente abre o nosso processo seletivo para voluntários. A gente sempre divulga pelas nossas redes sociais. E no nosso site também tem como fazer a pré-inscrição. Então, lá no nosso site tem uma área que é para se pré-inscrever como voluntário, que assim que a gente abre o processo, a gente sempre manda por e-mail também para quem se pré-inscreveu. E passa ali por um processo seletivo. Nosso processo seletivo, normalmente, ele é bem concorrido, é legal de ver. Esse processo seletivo, normalmente, ele abre ali entre junho e julho de todos os anos. Então, esse ano, já ele vai abrir. E
Uma vez, né, esse voluntário sendo aprovado, ele começa, né, a ser um voluntário fixo da nossa organização. Então, hoje, quem vai para campo são os nossos voluntários fixos, que também fazem esse trabalho, né, prévio de backstage. São esses voluntários que vão para campo. Hoje, a gente não tem ali um voluntário pontual, por exemplo, que só vá para campo. Quem vai para campo, por exemplo, quem tem a oportunidade de ir para a ação do Xingu, por uma ação no norte de Minas, por uma ação na Amazônia, são esses voluntários que estão no dia a dia da organização também. Agora, a Litro de Luz tem vários selos, né? Como Melhores ONGs, Selo Doar, o selo Ambev Voa. O que essas certificações significam? E por que elas são tão importantes, não só para o Litro de Luz, né? Mas para os projetos sociais de uma forma geral. Sem contar também que, é claro, você precisa contar para gente do prêmio que vocês acabaram de receber, o Pet Heroes 2024, não é isso? Isso mesmo, Silvia. Esses selos, eles são super importantes para a gente, porque como uma organização social, ou seja, né, somos uma organização do terceiro setor, para a gente é sempre importante passar essa confiança, a transparência, a gestão da nossa organização. Então, seja para uma empresa, seja para uma pessoa física, seja para quem for, esses selos, eles são super importantes para que a gente consiga passar que sim, somos uma organização social, temos aqui a nossa transparência, temos, né, podem confiar o recurso, que em alguns casos são recursos altos, aqui com a nossa organização. Então, isso para a gente é muito importante. A gente sempre está em busca, né, de novos selos. Você citou alguns que a gente já possui. E, realmente, recentemente, nós ganhamos um prêmio, Pet Heroes, que tinham ali vários finalistas, e era um prêmio relacionado a um dos componentes que nós utilizamos, que é o PET. Então, era um prêmio ali que o Rodrigo Eide, junto com o Litro de Luz, eles ganharam, que era um prêmio que uma organização que estivesse relacionada no seu processo, no seu, né, na sua solução inovadora, que estivesse envolvido com o PET, na verdade. E um ponto muito importante é que parte dessa premiação foi também voto. Teve voto popular, não foi o único critério, mas foi um dos critérios mais importantes. Então, a gente viu ali, a gente mobilizou os nossos voluntários, amigos de voluntários, todos os nossos seguidores nas redes sociais, para que fizessem também esse empenho e votassem no Litro de Luz. Com esse prêmio, nós recebemos um valor suficiente para a gente realizar parte de uma ação na Amazônia. Então, o nosso compromisso desse valor, desse prêmio que a gente vai ganhar, é que a gente realize uma ação na Amazônia com esse valor. O valor que a gente recebeu do prêmio não é o suficiente para realizarmos uma ação completa, então agora a gente está em busca do recurso restante para poder realizar essa ação. Mas foi um prêmio aí super importante para a gente, firmando ainda mais o nosso compromisso com o material reciclado que a gente utiliza no nosso processo. Ali, muitas pessoas acham que a gente usa a garrafa PET só como estética, só por remeter à lâmpada de Moser, mas não. Ele cumpre um papel muito importante na nossa solução, que é a proteção do LED, que sem a garrafa PET não seria possível. E também cumpre um papel na nossa solução, que é de trazer componentes simples e não componentes difíceis de serem trocados. Então, a garrafa PET, com o passar do tempo, ela vai ficando ali esbranquiçada. Então, o que a comunidade faz? Ela tira aquela e coloca uma nova e pronto. Não precisa recorrer a gente, não precisa comprar nenhum, né, material difícil. É algo que está ali no dia a dia e que eles vão reciclar. Então, o nosso intuito de utilizar a garrafa PET nas nossas soluções é tornar uma solução mais simples possível para essas comunidades. Então, para a gente foi muito, né, importante reconhecimento quanto a esse componente que a gente recicla na nossa solução. Um grande desafio que o brasileiro tem, né, o grande empecilho ainda para ele se engajar de fato em causas sociais é a confiança. E esses selos, eles quebram isso, né? Eles são uma certificação mesmo, é uma comprovação da seriedade, da transparência do trabalho de vocês, né? Agora, quanto a essa questão ambiental, eu não queria também deixar de falar, porque quando a gente pensa no Litro de Luz, é muito óbvio os impactos sociais que eles causam, né? Que o projeto causa. Mas essa questão das energias renováveis, principalmente a solar, que vem crescendo consideravelmente no Brasil, deve ser levada em conta também, né? Como é que está sendo aí com esse crescimento de investimentos aí na energia solar no Brasil e, consequentemente, a redução nos custos para as instalações, né, das placas solares?
o modelo de atuação de vocês também vai sofrer alguma alteração ou não? É esse o caminho e é até um incentivo para que se utilizem cada vez mais esse tipo de fonte? Para a gente, esse crescimento do setor ele é muito importante, porque até um tempo atrás quase ninguém conhecia, né, o que é um sistema solar, o que são placas solares. E hoje, conforme o mercado vai crescendo, isso vai sendo mais difundido e mais pessoas físicas, empresas de outros segmentos, vão entendendo a importância de um sistema solar. Em algumas comunidades remotas, é impossível que aquela comunidade tenha o acesso por meio do sistema que a gente utiliza aqui, né, os linhões que a gente utiliza, porque seriam necessários, imagina, uma comunidade remota na Amazônia, passar um linhão para chegar lá. É quase que impossível, não diria impossível, mas sim quase impossível. Então, são sistema solar fotovoltaico que é a solução ideal para essas comunidades. Então, para a gente, esse crescimento, cada vez mais brasileiros utilizando em suas residências também energia solar, isso é super importante para que essa energia renovável ela seja cada vez mais reconhecida, para que mais pessoas entendam a importância desse tipo de energia, que é uma energia limpa, que não está ali agredindo ao meio ambiente. A gente vive em um país que a irradiância vinda do sol, ela é poderosa, ela é muito potente, então a gente não tem esse problema aqui no Brasil, então a gente tem mais é que aproveitar. Então, para a gente, esse crescimento do setor ele é maravilhoso. Seja empresas do segmento que apoiam a gente, ou até mesmo para mais pessoas entendendo, enxergando, né, o porquê que esse tipo de sistema é importante e que aí sim, né, falam, nossa, o litro de luz leva esse tipo de solução que aqui, né, por exemplo, na minha casa, no meu condomínio está utilizando para comunidades que não possuem. Olha só o que eles estão fazendo. Então, para a gente é importante o crescimento do setor, para que mais pessoas entendam o trabalho que a gente está realizando, a complexidade e o custo também. Porque quando a gente está falando de placas solares, baterias, a gente não está falando também de um custo baixo, mas um custo que, para o meio ambiente, né, a gente está aí conseguindo levar uma solução que não agride o meio ambiente. Então, isso aí também é muito poderoso. Uma exigência do mercado hoje também, né. Como eu falei no início, na abertura, né, aqui desse episódio, tem tantos impactos que a gente pode pensar, né, na questão das pessoas conseguirem estudar à noite, de trabalhar à noite também, da questão da segurança. E aí eu fico pensando o que vocês já não viram, o que vocês já não escutaram, né. Tem alguma história específica, algum case que ficou marcado para você, do impacto que vocês causaram? Tem sim, Silvia. Teve uma comunidade ribeirinha que nós atuamos há alguns anos atrás, e aí parte do nosso trabalho é mensurar o impacto depois da nossa ação. Então, a gente continua acompanhando uma comunidade por 5 anos depois da nossa ação. A gente vai lá, a gente, né, contacta os moradores, a gente entende como que aquela solução está mudando a vida deles. E aí teve uma comunidade ribeirinha da Amazônia que eles falaram assim, primeiro, olha, com a solução agora, né, com o lampião, diminuiu os engasgos. Aí a gente assim, tá, mas como assim? Aí eles falaram assim, olha, só com a vela, era baixa a iluminação, que eles utilizavam vela antes, e conforme a gente comia o peixe, que é o principal alimento ali das comunidades ribeirinhas, a gente tinha muito engasgo por espinhas de peixe. E não era uma espinha pequenininha, era uma espinha grande, porque não enxergava muito bem, ia lá e comia, e se entalava, e tinha que correr. Muitos momentos eles tinham que correr para a cidade, para o posto médico, por conta de uma espinha que ficou entalada. E aí é aquele momento que a gente pensa, quantas vezes a gente comendo peixe, uma espinha pequenininha, entrou, incomodou. E a gente nem se entalou, mas só aquele incômodo. E aí é aquele momento que a gente fica assim, coisas tão básicas que a gente tem acesso e que a gente não valoriza. E essas comunidades, elas valorizam muito as coisas pequenas. E aí esse registro, essa história ali, ela ficou muito marcada pra gente por conta disso. É algo tão simples do dia a dia que mudou algo ali na saúde deles. Eles reduziram a ida ao posto de saúde por conta do lampião. Fora tantas outras histórias, não só a história da solução, mas algo também que a gente vê muito nas comunidades é essa transformação das pessoas.
Teve também uma outra comunidade, que foi em São Paulo, que me impactou muito, que uma embaixadora que foi formada, ela, no final da ação, ela falou assim: vocês salvaram a minha vida. E aí a gente ficou assim, mas como assim? Eu tava em depressão. E aí, estar junto com vocês, pessoas jovens, pessoas tão iluminadas, pessoas tão querendo fazer o bem, me tirou da depressão. Eu não falei isso pra vocês, mas vocês salvaram a minha vida, e não só a minha vida, mas a minha, do meu marido e dos meus filhos. Então a gente ficou assim, né? Em alguns momentos a gente fica, às vezes, até sem ter o que falar, porque é algo tão do nosso dia a dia, de estar ali nas comunidades, de se apegar aos embaixadores, de vamos rodar a comunidade com a gente, vambora, que a gente nem sabia que ela estava passando por um momento desse, que o nosso trabalho ajudou ela a sair de uma depressão. Então, é algo tão do nosso dia a dia e que transforma a vida da pessoa, e que essa embaixadora, né, ela vai pra gente em várias ações, a gente leva ela junto com a gente. É super especial poder ver que o nosso trabalho ilumina de formas muito superiores do que a gente imagina. Não é só a solução, é também todo esse engajamento comunitário, ele traz, assim, iluminações na vida da pessoa, muito além do que a gente imagina. Aí é legal porque você trouxe aqui 2 exemplos, um que mostra muito diretamente o impacto do projeto, do Litro de Luz, né, na questão das espinhas do peixe, que realmente eu acho que nem vocês imaginavam esse tipo de problema que eles tinham, né, e a gente nem imagina o alcance, né, assim, os impactos que a gente pode causar. E você trouxe também um exemplo que fala do voluntariado, do poder do voluntariado, né? Que seja no Litro de Luz, que seja em qualquer outro projeto, mas é muito potente. E eu acho que quando você fala que você ficou sem saber até o que responder, é porque é isso. O voluntariado a gente não explica, né? A gente sente. E aí essa voluntária, ela pegou exatamente a essência de tudo que o voluntariado causa e transforma, né? E eu espero que tenha sido isso que a gente tenha feito aqui também, Tayane. Falando um pouquinho do trabalho de vocês, eu já estou encantada, já vou entrar no site mais uma vez para acompanhar aí essas inscrições, que eu espero estar com vocês e ver de perto aí todo o impacto que vocês causam, porque é muito básico, como eu já disse, é muito básico, é muito trivial, é um direito de todas as pessoas, né? E vocês estão levando a isso, é dignidade para cada cantinho aí, que ainda falta ser iluminado, né? Então, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, que a gente consiga chegar a cada vez mais pessoas, que o Litro de Luz chegue a cada vez mais pessoas, viu? Muito obrigada, Silvia. Pra gente é sempre muito importante, é sempre um prazer a gente poder compartilhar da nossa vivência. Eu sempre falo que eu sou privilegiada de estar aqui no local que a gente faz um trabalho com muito propósito. Então, o que eu quero, que a gente quer, é que mais e mais pessoas também tenham, né, essa oportunidade de estar aqui com a gente. Então tem como ser um voluntário, tem como ser um doador pessoa física, tem como indicar para alguma empresa e tem como indicar uma comunidade. Então entra lá no Instagram, no LinkedIn, divulguem. Então formas de nos ajudar é o que não faltam. Muito obrigada de abrir esse espaço aqui pra gente. Sempre que precisar, conta com a gente, que pra gente é um prazer poder compartilhar um pouco mais das nossas vivências. Eu que agradeço. Bom, o Instagram é Litro de Luz Brasil e o site também litrodeluz.com. Vou deixar aqui nas referências também, na descrição aqui no podcast desse episódio. Vai ter lá o site direitinho informando aí o caminho, né? Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas. E claro, compartilhar com os amigos. E tem mais conteúdos como esse no meu Instagram. Vai lá no meu perfil @SilviaCastroDC. E eu te espero no próximo episódio.